queria que você falasse um pouco sobre a transformação da mente também. Porque às vezes as pessoas, elas leem aquela palavra de Romanos 12:2 e até nessa área também da questão da sexualidade, né, da questão da pornografia. Só que às vezes as pessoas leem por ler. Elas esquecem que, tipo, é todo um processo, né? Todo uma questão de mudança de rota mesmo. Queria que você abordasse um pouco sobre isso aí, discorresse nisso aí. Amém, interessante. O Ministério Vida Pura, que é um dos ministérios que faço parte, né? É um ministério interdenominacional, né? Mas é um ministério que eu tenho aprendido a amar, que foi ali que eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Não é nenhum virada de chave, essas coisas assim, não, mas é um ministério muito didático em lidar com a palavra, né? E que tem um trabalho maravilhoso, que estão resgatando famílias, né? Estão resgatando almas de verdade, né? E a base, um dos textos base do programa de renovação da mente do Ministério Vida Pura é Romanos 12:2. Glória a Deus. Não vos conformeis com esse mundo, primeira questão. Então, às vezes a pessoa quer uma mudança de vida, mas ela ainda se conforma com o mundo. O que é certo pro mundo é certo para ela. Ela olha as coisas na igreja e não, isso aqui tá errado. Na igreja não, na palavra do Senhor, porque a igreja é uma denominação, né? A gente está falando assim da palavra, né? Que a palavra ela não erra, né? A palavra ela é certeira e ela é a verdade absoluta do Senhor. Sim. Assim nós cremos, nós cristãos, de verdade nós cremos nisso, né? Então às vezes ela começa a negociar, ela relativiza. Por exemplo, uma pessoa que está na igreja e ela está num relacionamento. E nesse relacionamento, ela relativiza, fala assim, não, mas eu vou ter relações sexuais aqui com o fulano, porque eu não consigo ficar sem. Mas eu sei que eu vou casar com ele e acaba às vezes... Isso é uma coisa que... Nossa, é terrível isso. Mas acontece muito, não é? Acontece demais. A pessoa, ela prefere viver... Tipo, ela torna aquilo normal e tal. Eu tô no pecado, então não vou fazer tal coisa na igreja, porque é só ter o casar. Isso. Não, me dá uma preguiça isso. Aí demora mesmo. 70 anos pra casar, né? Tipo assim, noiva, casa e tudo junto, dá 25 anos. Aí fica casado 2 anos. Você entendeu? É desse jeito que acontece. Entendeu? Então, assim, essa pessoa ela está conformada com o mundo. Então ela já não cumpriu a primeira parte do versículo. Fortíssimo. Então, quando você não está conformado com o mundo, é o primeiro passo. Logo após, aí sim, mas deixeis ser renovados, transformados pela renovação da sua mente, né? Algumas versões falam renovação do vosso entendimento também, né? Então, o que é a renovação da mente? É tirar aquilo que é impuro, mudar os hábitos, fazer o que era mal antes, agora vai começar a fazer o que é bom. Porque não adianta você parar de fazer o que é ruim, você tem que começar a fazer o que é bom. Porque se você não colocar nada no lugar daquele mau hábito, logo mais outros mau hábitos vão estar tomando lugar. Por exemplo, o cara que é viciado em pornografia, geralmente quando ele se reprime, ele adquire outros maus hábitos. Ou na comida, ou em outros tipos de coisa, outros tipos de pornografia que ele não acha que é pornografia. Por exemplo, o cara tá ali viciadão em pornografia, mas ele fala assim, não, agora eu só vejo algumas mulheres dançando no TikTok, ou só vejo algumas mulheres de biquíni. Ele acha que esse grau é menos. Um simples store no Instagram. Um simples store, entendeu? Mas é pornografia velada, então é pornografia pro Senhor. E aí eu vou te perguntar, quando começa o pecado? Você já se perguntou nisso? Quando se começa o pecado? Quando que começa, né? Já perguntou? É difícil essa pergunta, só pra não pensar aqui. Você já pensou nisso, mano? Quando começa o pecado? Pois então. Muitas pessoas acham que o pecado, por exemplo, o cara vai lá, olha... eu acho que é no sentido de onde a pessoa, assim... Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Não, por favor. Mas creio que na hora que a pessoa é despertada de alguma forma. Não necessariamente precisa ter uma questão ali explícita. Não. Pode ser onde que a pessoa por exemplo, às vezes uma pessoa passa na rua e tal, e outra pessoa olha, né? Pode começar aí. Porque se despertou o sentimento ali, se despertou uma vontade de olhar de novo ali, e a pessoa ela obedece essa vontade, porque é importante a gente dizer que tentação é diferente de pecado. Depois eu até queria que você falasse sobre isso.
eu acho que começa aí, acho que é aí que brota, né? Tanto que Tiago fala que quando a tentação, quando a pessoa obedece a tentação, né? Que aquilo nasce no coração, aliás, nasce na mente, é que quando desce pro coração, né? Não é que não é literalmente, né? Porque tem gente que pensa que desce pro coração mesmo, né? É porque É no sentido da mente da mesmo. mente, Tipo, isso. aquilo chegou na sua mente. O que você vai fazer com aquilo? Se aquilo for. Tipo. Se aquilo for fazendo morada na sua mente, né, for cada vez mais impregnando nos seus neurônios, aí aquilo se torna um pecado, porque vai te despertar certos sentimentos. Eu acredito que seja isso. É quase basicamente isso. Só que pensa aqui comigo. Quando você vai ser tentado, existe alguns segundos entre a tentação e a sedução. Quando é tentação, você faz como Daniel. Você corre da tentação. Exatamente. Você confronta ela com a palavra, né? E aí, pega ali e... Obrigado, né? E aí, você pega já na sedução. Na sedução, você já pega a Sansão ali. Sim. Por que Sansão ele pecou? Ele já estava ali na sedução com o pecado. Então aquilo, ele pode não ter consumado. Por exemplo, o cara tá ali e ele olha uma mulher e ele já desvia o olhar. Só que aquela mulher, ela ganhou o coração dele. E ele fica pensando, o que eu vou fazer com essa mulher? Nossa, mas essa mulher desse jeito, imagina como é que ela faz isso. Você entendeu? Isso já é pecado. Isso já é pecado, já consumou no coração, entendeu? Jesus mesmo ele fala que não só aquele que trair mesmo, mas aquele que já desejar a mulher do próximo já está pecando. Exatamente. Não é? Então, essa fase de sedução já se categoriza como um pecado, porque você já está flertando com o pecado. E dali para você cair, entendeu? Dali para você pecar contra o Senhor, é muito fácil. Já é um pecado. Para você consumar aquilo que você estava seduzindo, aquilo que você estava construindo ali na sua mente, é um passo. Entendeu? Então, existe essa categorização do pecado muito errada, às vezes, nas nossas comunidades, né? Às vezes, os Zé mesmo falam que o meu povo perece por causa de falta de conhecimento, né? Sim. E muito cristão xoxo, ele é arrastado por algumas falsas doutrinas, por alguns achismos, até dele mesmo, por não conhecer a palavra, ou até por medo de conhecer a palavra e ela confrontá-lo. Isso é verdade. As pessoas esquecem, né? Muitos, até na igreja mesmo, esquecem que para Deus a intenção vale mais do que a atitude. Porque eu posso estar tendo a melhor atitude ali e tal, a atitude mais bonita com a pior intenção possível. Então, claro. Por exemplo, a questão que a obra de Deus ela diz mais sobre a intenção, o que se passa no coração do homem. Porque, igual você falou no início, enganoso é o coração do homem, né? Então, Jeremias 17:5, se eu não me engano, que fala que tem, 17:5 ou 17:8 e 9, fala que maldito é o homem que confia no homem, depois fala que enganoso é o coração do homem, né? Ou seja, acaba que o contexto ali ele conecta as duas passagens, né? Porque se a gente confia no nosso braço, né, que fala lá, maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço forte. Se a gente confia na nossa própria carne, né, não vai ter como, porque o nosso coração é enganoso e a partir daí a gente vai seguir as nossas vontades, a gente vai seguir as nossas má intenções, né? Então, ser transformado pela mente diz muito a respeito disso, né?